Olá, eu sou o João e junto com a Débora vou apresentar o subprojeto 2 de controle 2, com o seguinte tema: critério da estabilidade de Nyquist, margem de ganho e fase, compensadores de atraso de fase, avanço de fase e atraso e avanço de fase. O critério da estabilidade de Nyquist determina a estabilidade de um sistema de malha fechada, com base na resposta em frequência de malha aberta e nos polos de malha aberta. Bom, então aqui, com base nesse diagrama, né, nós temos essa função de malha fechada e a equação característica, que ela vai ter os seus zeros vão estar relacionados com os polos da função de transferência. E esse aqui é o contorno de Nyquist, né, que a partir dele nós vamos gerar aqui, a partir do semiplano positivo, nós vamos considerar todo ele e fazer análise com base nos polos e nos zeros que tem nele. Então, nós vamos fazer um sistema, né, mapeado e daí fazer essa análise para ver se o sistema em malha fechada vai ser estável ou não estável. O número de polos em malha fechada no interior do contorno é igual ao número de polos em malha aberta de G de S, H de S no interior do contorno menos o número de voltas no sentido anti-horário do mapeamento em torno da origem. Temos aqui então essa função de transferência de malha aberta, temos duas raízes aqui, e aqui nós fazemos para saber a partir da onde o nosso gráfico vai ser traçado, nós fazemos G de 0 H de 0. Nós vamos ter aqui K dividido por menos 20. Então, para o ganho de K igual a 40, nós temos aqui que P é igual a 1, Z, então, vai ser menos 1 mais 1 igual a 0. Ou seja, ele vai ser estável e vai obedecer essa equaçãozinha aqui. Para K igual a 10, o P também vai continuar sendo 1 porque é uma constante. E daqui o Z vai ser igual a 0 mais 1, que vai ser igual a 1. Como o Z vai ser diferente de 0, ele vai ser um sistema instável, né? Então, pegando aqui, analisando os dois extremos, considerando K igual a 10 e K igual a 40, nós vemos que ele vai contornar, né, para K igual a 40, o ganho que ele vai permitir que contorne aqui o sistema em menos 1, porém, K igual a 10 ele vai ficar menorzinho, e daí vai ficar 1, enquanto que no ganho para 40 vai ficar igual a 0, o Z igual a 0 no caso, né? Bom, então essa aqui, né, o código utilizado no MATLAB. Bom, agora sobre a margem de ganho de fase. Nós temos aqui então, quanto maior a margem de ganho em fase, maior serão os parâmetros suportados pelo sistema antes de se tornarem instáveis. Ou seja, a gente pode colocar um ganho nesse sistema antes dele se tornar instável. Essa aqui é uma análise pelo sistema de Nyquist, mas também podemos fazer pelo diagrama de Bode. Então aqui, a margem de ganho, ela é a variação do ganho em malha aberta em dBs, na frequência de ômega 0, cuja fase é de menos 180, para que o sistema se torne instável. E a margem de fase é a variação da defasagem em malha aberta requerida no ganho unitário para tornar o sistema em malha fechada instável. Ou seja, aqui vai ser esse ângulo que a gente pode aumentar, né? Pode ver aqui. Aqui a gente tem um raio imaginário de 1. Então a gente traça uma linha aqui e vê esse complemento desse ângulo aqui. Qual vai ser esse ângulo? E essa vai ser a margem de fase. E a margem de ganho vai ser o inverso do módulo. A gente pega aqui sobre o eixo dos reais, traça o módulo e divide 1 por esse módulo. E daí nós vamos ter a margem de ganho desse sistema. Então temos aqui, né, o diagrama a partir dessa função de transferência. Nós temos então que o ganho dele vai ser de 2, ou seja, eu vou poder colocar um ganho de K de 0 até 2, que o meu sistema ainda vai continuar sendo estável. E para a margem de fase, eu vou ter aproximadamente 21,4 graus, ou seja, eu ainda posso mexer em 21,4 graus, que o meu sistema ainda vai continuar sendo estável. Bom, e aqui o mesmo exercício de antes, né, só que no diagrama de Bode, nós temos aqui então um ganho de 6 e uma fase de menos 159. E aqui o código utilizado. Olá, meu nome é Débora, vou falar um pouquinho então sobre conversação com atraso de fase. O intuito aqui é melhorar a constante de estático, aumentando apenas o ganho em baixa frequência sem resultar em instabilidade. Outro intuito é aumentar a margem de fase do sistema para resultar em uma resposta na história desejada. Essa é a função de transferência então para esse compensador. A gente pegou um exemplo do NICE que dizia o seguinte: projete um compensador de atraso de fase, né, para que o sistema melhore o eixo impermanente em 10 vezes enquanto operasse com 20% de sobressinal. Então, a função de transferência é essa, e o primeiro passo para projetar esse compensador, então, é determinar o valor do ganho K de forma que atenda esse erro em regime permanente. Então, para ter esse sobressinal de 20%, a gente sabe que o K deve ser esse. Então, a gente encontra o valor de KV para esse K, que deu 32,36, e agora para a gente melhorar o erro em 10 vezes, a gente tem que aumentar o ganho. Então, a gente aumenta esse KV em 10 vezes e encontra um novo valor de K. Para esse novo valor de K, que deu bem maior do que o anteriormente, a gente vê que o sistema ele é instável. E a gente consegue ver isso também pelo diagrama de Bode. A margem de fase e a margem de ganho são negativas. Então, nos diz que o sistema ele é instável. O segundo passo agora é determinar a margem de fase necessária para que tenha esse 20% de sobressinal. Então, por essa equaçãozinha, a margem de fase é 48,1.
Como o compensador ele contribui ali com uns 10%, né, ele ou uns 10 graus, perdão, então a margem de fase desejada vai ser 58 graus. Para encontrar a frequência dessa margem de fase desejada, a gente veio aqui no gráfico de Bode, fez menos 180 mais 150, mais 58, né, colocou aqui menos 122, e descobriu a frequência dessa margem de fase desejada, que é 20,3. Feito isso, a gente vai para o passo 3, que é determinar o zero e o polo desse sistema, desse compensador. Então, como que a gente faz isso? A gente faz uma reta primeiro com menos 23,2 dB, que é a nossa nova margem de ganho que a gente quer, né? E faz também uma reta uma década antes dessa frequência que a gente já determinou de 20,3 e também faz uma reta que tenha 20 dB por década, que é essa reta inclinada aqui. Então, o nosso zero vai ser a interseção entre todas essas retas, essas três retas, e o nosso polo vai ser a interseção dessa reta que tem 20 dB por década com o eixo zero. No caso, então, nosso polo é 0,15 e nosso zero é 2,03. Aí o último passo é reajustar o valor do ganho K, né, do ganho KC do compensador, de forma que tenha ganho unitário. Então a gente faz o polo dividido pelo zero. Que a gente tem as respostas com o compensador e sem o compensador. A gente analisa aqui que com o compensador, o que aconteceu? A gente conseguiu aumentar o ganho em baixas frequências, né? Ó, aqui então era menor, a gente aumentou o ganho em baixas frequências, de forma então que diminuísse o erro lá, melhorasse o erro em regime permanente, e a gente manteve o ganho em altas frequências. A gente manteve o mesmo ganho. Para quê? Para que a resposta transitória não fosse afetada. Então, a gente pode ver pelas características aqui, ó, e aqui, antes e depois, né, com o compensador, que as respostas ficaram bem parecidas, o transitório ficou bem parecido um com o outro, que é o intuito, então, do compensador ali com atrás de fase. Agora, eu vou falar um pouquinho do compensação com avanço de fase. Então, o exercício que a gente pegou é o mesmo som de transferência que dito anteriormente, aquele pede para projetar o compensador com avanço de fase, que tem 20% sobre sinal, tempo de assentamento de 0,2 e o KV igual a 50. Então, aqui o intuito é aumentar a faixa de passagem, aumentando a frequência de cruzamento de ganho, e com isso a resposta do sistema ela vai ser mais rápida. Então, o primeiro passo para projetar esse compensador é você determinar a banda passante para esse tempo de assentamento de 0,2 segundos. Então, a gente fez aqui por essa equaçãozinha que deu 60,85. O segundo passo agora é encontrar o valor do ganho K de forma que atenda o requisito de erro em regime permanente, que é esse KV igual a 50. Então, deu esse valor de K aqui. O terceiro é encontrar a margem de fase. Pelo diagrama de Bode, a gente vê que a margem de fase desse sistema é 35,2 em 38 radianos por segundo. Agora a gente vai para o quarto passo, que é determinar a margem de fase desejada, né, para o nosso compensador. Então a gente faz que a margem de fase desejada para ter esse 20% sobre sinal é 48,1. Como a gente viu, acabou de ver no passo 3, a margem de fase que a gente encontrou é 35,2. Então a gente faz a diferença entre essas duas para encontrar a margem de fase do nosso compensador, que é 23 graus. Lembrando que esse 10 é o tanto que o compensador contribui, né? Ele rouba, né? Então o passo 5 agora é determinar o valor de beta. Por essa equaçãozinha aqui, a gente viu que o beta é 0,44, né, para essa margem de fase que a gente viu aqui para o compensador. E o sexto é a magnitude do compensador, que a gente, por essa equaçãozinha, sabendo o beta, a gente sabe que a magnitude é 3,57 dB. O sétimo passo agora é encontrar a nova frequência de margem máxima. Como que a gente faz isso? A magnitude do sistema não compensado deve ser menos 3,57, com o sinal contrário. Por quê? Porque aqui em C a gente viu que é positivo. Então, se a gente ter uma negativa e um positivo aqui, vai produzir 0 dB na frequência máxima do sistema compensado. Então, a gente viu onde que dá pelo diagrama de Bode, onde que dá esse menos 3,57 e encontrou essa nova frequência de margem de fase, que é 49,5. Sabendo isso, a gente vai para o passo 8, que é encontrar o polo e o zero, que a gente já sabe o beta, sabe a margem de fase, usa essa equaçãozinha aqui, encontra que o zero 32,83 e o polo 74,6. E o último passo, igual no atraso de fase, é encontrar o valor do ganho KC para que o ganho seja unitário. Bom, que agora a gente tem a resposta do sistema sem compensador e a resposta do sistema com compensador. Então aqui, com o compensador, a gente consegue observar o quê? Aquilo que eu falei no começo do slide aqui, dessa compensação com avanço de fase. Que a gente consegue aumentar a frequência de margem de ganho. Então, antes a gente tinha 77,5 sem compensador, e com o compensador a gente tem 109. E aumentando essa frequência de margem de ganho, a gente aumenta também a banda passante. E a banda passante é inversamente proporcional ao tempo. Então, quanto maior a banda passante, menor é o tempo, né? Então, o sistema ele é mais rápido. Então, a gente vê aqui, ó, que antes a gente tinha um 0,26 por aí de tempo de assentamento, agora a gente está em 0,17. Então, mais próximo de 0,2, que é o que o exercício pedia. E o tempo e pelas características aqui também, que o exercício pedia, né, 20% sobre sinal, então a gente chegou próximo disso. Então, acrescentando esse zero e esse polo, a gente consegue o que a gente queria, né, o exercício pedia, e obter as características aí do compensador com avanço de fase. Vou falar agora brevemente sobre compensação com avanço e atraso de fase. Bom, aqui, o método de projetar esse compensador é você fazer a compensação com atraso de fase, né, usando as características que a gente mostrou anteriormente, e depois projetar o compensador com avanço de fase.
Pode ser mais econômico utilizar uma única estrutura passiva que executa ambas as tarefas, e a função de transferência dessa única estrutura passiva, de avanço e atrás de fase, é como dado aqui abaixo. No mais, tem todos os passo a passo de como resolver projetar esse compensador.